Fala galerinha, eu vou responder aqui uma pergunta que me fizeram sobre o conceito de pensar o músculo como uma reserva de saúde. Não só o músculo, mas também tecidos como tendões, ligamentos, até osso, né, como reserva de saúde. E a importância da gente construir uma certa reserva, uma certa abundância desses tecidos, principalmente se possível em idade jovem, para que a gente possa ter um envelhecimento com saúde, né? Que é justamente essa ideia de você construir uma reserva de saúde para a posteridade. Então, qual é a lógica disso, né? É importante a gente entender que quando a gente, na nossa vida, existe um ciclo, né? Existe um ciclo da vida, da nossa biologia, que ele, é claro, que é basicamente essa curvazinha aqui, né? Que é basicamente a nossa biologia, a nossa potência, a nossa vitalidade ao longo do tempo, né? Então aqui seria tempo, aqui seria vitalidade, certo? Na medida em que o tempo vai passando, certo? Desde que a gente nasce até a gente morrer, e aqui, né, nesse eixo vitalidade, a gente vai ganhando vitalidade, né? A gente vai construindo certas estruturas, né? Até o momento em que a gente chega num auge e depois a gente começa a declinar. Onde é que é esse auge aqui? Na maioria dos nossos sistemas, no nosso sistema neuronal, cérebro, e no nosso sistema músculo-esquelético, né? Esse ponto auge aqui é mais ou menos por volta dos 30 anos, certo? Então a gente teria esse platôzão aqui entre 30 e 40 anos, certo? Antes disso, a nossa biologia está agindo a nosso favor, no sentido de crescimento e desenvolvimento, certo? Das nossas estruturas. Depois disso, ela começa a agir contra a gente, certo? Ela começa a agir no sentido contrário, tá? Então, isso acontece, por exemplo, com ossos, com músculos, com ligamento, com tendão, certo? A gente tem uma tendência a ganhar, a desenvolver essas estruturas até 30 anos e depois a perda é inexorável, ou seja, não tem muito o que fazer. Esse aqui é o ciclo biológico da vida, é como o nosso corpo é programado para fazer. Importante aqui lembrar que mulheres têm essa curva de declínio muito mais acentuada, sobretudo depois da menopausa, certo? Depois que elas passam da idade reprodutiva, elas perdem músculo, osso, tendão, ligamento, enfim, esses tecidos com muito mais velocidade do que homens. Então, tem que tomar mais ainda, dar mais atenção ainda para isso. Então, qual a ideia, né, galera? Se a gente tem essa curva de vitalidade, a partir de certos pontos, né? Eu estou fazendo aqui alguns riscos, a partir de certo ponto onde você vai caindo em vitalidade, isso aqui são níveis de incapacidade, né? Então, o primeiro nível você já não conseguiria, por exemplo, fazer esportes, né, mais ativos, né? No segundo nível, de repente, você já não consegue correr direito, ou até quando você caminha por longos períodos, você já não consegue mais fazer isso muito bem. O terceiro, você mal consegue caminhar. O quarto, você já não pode sair de casa. O quinto, você já precisa estar internado. Enfim, é o nível mais alto de incapacidade, né? Então, perceba que essa curva aqui é inexorável, certo? Só que a barriga, ou o tamanho dessa curva, certo? Ele vai justamente ditar o quanto você pode, depois que você começar a perder antes de chegar no nível de incapacidade, certo? Então, quanto mais você construiu antes, mais alta essa curva subiu, mais tempo ela pode passar descendo antes de atingir os patamares de incapacidade, certo? Então, esse é o conceito de construir músculo e construir tecido, outros tecidos, né, como uma reserva de saúde. Até os 30, a biologia está a seu favor. Então, se você constrói esse excesso, você vai chegar provavelmente a 80, a 90 ainda capaz, certo? Contanto, óbvio, que você se mantenha minimamente ativo. Agora, se você já chegou nos 30 sem uma reserva e se mantém sedentário aos 40, 50, 60, provavelmente nos 50, 60 você já vai estar começando a ter alguns níveis de incapacidade, certo? E você provavelmente vai ser muito difícil você chegar a 80 com uma vida digna, certo? Então a lógica é essa de usar músculo como uma reserva de saúde. Isso quer dizer que depois dos 30 a gente não consegue mais construir músculo, a perda é inexorável? Não, porque isso que eu estou falando que é inexorável é o ciclo da biologia. Existe o resultado dos seus hábitos, certo? Então, fazer atividades físicas, se alimentar bem, com proteína suficiente, vai fazer com que você diminua a perda de massa magra, certo? Então, chega um ponto onde, se você se mantém sendo bem ativo e se alimentando bem, você consegue, inclusive, ganhar músculo depois dos 30 anos, obviamente, porque o efeito dos seus hábitos ele é maior do que o efeito positivo dos seus hábitos
científicos é maior do que o efeito negativo da biologia, certo? É claro que quando você chega em idades muito avançadas, é mais um trabalho de evitar a perda do que de fato ganhar, certo? Mas até muito depois dos 30 você ainda consegue construir não só músculo como osso também. Enfim, tem muita gente que diz que osso não se constrói depois dos 30. Eu tendo a achar que isso é só pelo fato da gente ter essa fobia por impacto e ninguém trabalhar impacto, né? Claro, em dosagem gradual depois dos 30, 40 anos. Então, como ninguém trabalha impacto, que é o principal estímulo e sinalização para crescer osso, todo mundo perde osso depois dos 30. Claro, é um tecido mais duro, é um tecido mais difícil da gente construir, quanto mais duro, mais difícil, né? Mas eu acho sim que eu acredito seriamente que é possível, inclusive, construir osso depois dos 30, 40 anos. Mas, enfim, o fato é, independente da sua idade, melhor seria você ter construído uma reserva até os 30, que é mais fácil? Sim. Agora, depois dos 30, o que adianta? É óbvio que é fundamental e mais fundamental ainda você continuar exercendo atividades físicas e se alimentando adequadamente de proteína, não consumindo muitos processados, enfim, ômega 6, uma série de coisas na sua nutrição que pode te ajudar também a manter massa magra, né? Mas é fundamental em qualquer época da vida você se manter, né? Se não é para construir, pelo menos é para diminuir o declínio, certo? Então, basicamente, eu acho que é isso. A ideia, né, de músculo, não só como uma questão de estética e, quero ficar fortão, e tá tudo bem se for essa questão para alguns, mas mais do que isso, né? Músculo é saúde, galera. A perda de massa magra, ela tá diretamente associada à morte por todas as causas, né? Não é à toa que força de pegada, por exemplo, é o melhor preditor de expectativa de vida em populações idosas do que pressão arterial, né? Então isso não é à toa que você tem, por exemplo, estudos que mostram a relação entre força de membros inferiores de perna e capacidade cognitiva, porque o objetivo da nossa mente é mover o nosso corpo. Então, quando você abandona e você deixa o seu corpo se largar, né, você está enviando um sinal para sua mente de que, como os dois estão ligados, é um sinal de abandono, é um sinal de não vida, é um sinal, né, do contrário do sinal da saúde ou da vitalidade, né? Então, corpo e cérebro estão diretamente associados, um envia sinalização para o outro, né? Então, você manter um corpo fisicamente ativo é fundamental para muito mais do que apenas manter uma estética bonitinha, né? Então é isso, galera. Espero ter ajudado aí e até a próxima.